tem muita gente que confunde publicidade infantil com publicidade de produtos infantis. Então a publicidade que conversa com o público infantil, ou seja, que é feita diretamente para atingir o público infantil, não necessariamente é publicidade de produtos infantis. Então, não tem só publicidade de brinquedo, de material escolar, ou de produto alimentício, ou de roupa voltada para crianças. A gente tem, e a gente já atuou em casos assim no Crianças Consumo, de publicidade de carro, publicidade de produto de limpeza, publicidade de impermeabilizante, de bateria, ou seja, de produtos que não são do universo infantil, não são consumidos por crianças, não fazem parte do cotidiano da criança, mas que são anunciados diretamente para esse público. E isso acontece porque os especialistas em marketing sabem que é um público de fácil convencimento, justamente porque está vivendo uma peculiar fase de desenvolvimento e porque há estudos, pesquisas, inclusive internacionais, que apontam que as crianças influenciam em até 80% as decisões de compra de uma casa. Pôneis malditos! Pônei maldito, venha com a gente atolar. Odeio barro, odeio lama. Que nojinho, não vou sair do lugar. Aqui no Crianças Consumo a gente tem o entendimento de que a publicidade direcionada à criança já é proibida no Brasil. E aí por uma interpretação sistemática entre Constituição Federal, que prevê no artigo 227 que os direitos da criança devem ser garantidos com absoluta prioridade por Estado, família e sociedade, o que inclui as empresas. O Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei de 1990, que primeiro determina que criança é a pessoa com até 12 anos incompletos, e a integralidade dos direitos da criança, né? Assegurar os direitos da criança de forma integral. O Código de Defesa do Consumidor, então, que é uma lei também de 1990, que regula a publicidade direcionada à criança. Prevê no seu artigo 36 que a publicidade deve ser fácil e imediatamente identificável pelo seu público-alvo. Então aí no caso proíbe o merchandising infantil, por exemplo, porque não é identificado pela criança. E o artigo 37, parágrafo 2º, que prevê que a publicidade infantil é aquela que se aproveita da falta de experiência, da falta de julgamento da criança, justamente porque ela está vivendo uma peculiar fase de desenvolvimento. E, mais recente, a gente tem a Resolução 163 de 2014 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que não inova, não cria nada novo, né, no mundo jurídico, mas que regulamenta o Código de Defesa do Consumidor. Então, estabelece quais são os elementos que caracterizam uma publicidade direcionada à criança. Então, o personagem infantil, o formato de animação, o uso de uma atriz ou de um ator mirim que é conhecido do público infantil. E o Marco Legal da Primeira Infância, que é uma lei de 2016, que prevê a adoção de políticas públicas e legislativas para a primeira infância, então até 6 anos de idade, de que a criança não pode ser exposta, não deve ser exposta precocemente à comunicação mercadológica a ela direcionada. A Resolução 163 do CONANDA, a gente enxerga como extremamente excessiva, radical, no momento que ela procura colocar que ela está atuando em favor da defesa da criança, ela impor que a presença de cores fortes, a presença de efeitos especiais, a presença de linguagem infantil, presença de animação, personagens infantis, a mera existência desses recursos numa peça de comunicação configura como uma publicidade enganosa ou abusiva. Eu acho isso extremamente radical. A gente acha que com isso você está cerceando, na verdade, a criança de coisas que são extremamente naturais da vida de um cidadão. A resolução do CONANDA não é lei, é apenas uma consulta, né? Assim, não tem força de lei. As leis federais são oriundas do legislativo, através de uma ampla discussão democrática, com consulta a toda a população, pelos representantes de toda a população, para decidir isso. Porque o nosso meio, a nossa atividade, a nossa cadeia é altamente regulamentada, né? Tipo, existe toda uma legislação, que é a Constituição Federal, o Código de Defesa do Consumidor e o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que regulam as leis, essas efetivas, de o que pode ser veiculado, o que não pode ser veiculado, os produtos que podem ser veiculados. O Lucas precisa de roupas. O Lucas precisa de tênis.
O Lucas precisa de todas as roupas e tênis da Renner. Vários estudos apontam que a publicidade infantil é um dos elementos que acarreta impactos sociais negativos. Então, o consumismo e materialismo são impactos que podem ser gerados pela publicidade. Além disso, tem também doenças crônicas não transmissíveis, como obesidade, diabetes, quando a gente fala de produtos alimentícios não saudáveis e ultraprocessados, que são veiculados, né, tem a sua publicidade veiculada diretamente para a criança. Além disso, a distanciamento da criança com a natureza, segmentação de gênero, porque a gente tem hoje uma diferenciação entre produtos para meninas e produtos para meninos, então acaba que a empresa lucra duas vezes, vamos dizer assim, quando a gente fala de um casal. A gente está num mundo muito louco, assim, que os pais trabalham demais e a gente é fato, a gente trabalha demais e acaba não tendo tanto tempo para passar com eles. Então a gente acaba compensando esse tempo que a gente não passa com eles, com presentes às vezes, não só os pais, mas avós, parentes, né, e tudo. E aí eu acho que o problema é que as crianças começam a gostar mais de coisas do que das pessoas em si, e às vezes elas não dão tanto valor nem pro presente que elas ganham, porque elas já têm tanta coisa que já não tem mais valor nenhum. Elas não aprendem a cuidar das coisas delas, porque já quebrou um brinquedo, ganhou um novo, né? Então para eles não aprendem a cuidar. Eu acho que eles não aprendem desapego também, porque eles começam a ganhar muita coisa, para eles aquilo começa a ficar muito valioso, assim, né? As coisas são muito valiosas para eles. A gente no Criança Consumo, para datas comemorativas, tenta usar muito aquele slogan de dê presença, não dê presente, né? E no Dia das Crianças a gente reforça muito isso, essa mensagem, porque a gente sabe que é uma data super consumista e que tem um apelo muito forte das empresas para comercializar especialmente brinquedos nessa época do ano. Uma das nossas iniciativas para tentar debater o consumismo na infância é a Feira de Trocas de Brinquedos, que a gente realiza todo mês de outubro, no Dia das Crianças. Mas a gente incentiva que as pessoas também façam a sua própria feira. A razão de eu ter trazido meu filho aqui é justamente para aprender sobre essa cultura da troca, que não é uma cultura comum, mas precisa ser estimulada, porque diz respeito à sustentabilidade, né? A gente consome demais coisas que poderiam ser trocadas assim na vizinhança e tudo mais, e a gente teria uma série de benefícios, economia e uma série de coisas. Mas isso não foi estimulado na minha geração, por exemplo. Então eu acho muito importante estimular na geração do meu filho. Então, faz alguns meses que eu estou numa pegada lixo zero. Então, para mim, essa coisa... Primeiro, as crianças estão cheias de brinquedos. Às vezes, não querem mais trocar com esse, querem um novo. Então, acho ótimo de não comprar mais brinquedos e de eles, desde muito pequeno, aprender a trocar. Foi esse castelo. Ela fechava, só que agora acabou saindo. Eu não consigo mais consertar. Precisa da ajuda da mamãe pra fazer. Peraí, acho que eu tô conseguindo. Pronto, consegui. Olha aqui, ó. Uma coisa que a gente faz é a gente incentiva eles a fazer os próprios brinquedos. Muitas vezes quando eles pedem, às vezes conhecem um desenho novo, alguma coisa assim, eles falam, eu queria tanto o boneco daquele. Aí a gente incentiva, de repente, a montar com blocos de montar, ou então, às vezes, a gente pega a caixa de papelão no lixo e aí a gente faz castelo, faz casa. Mas especificamente falando de famílias, é possível controlar o tempo de mídia, por exemplo, teleconsumo de mídia por dia, então 1 hora, alguma coisa assim, estipular tempos. Tentar realizar atividades com as crianças que não envolvam mídia e consumo, então a leitura de um livro, levar para um museu, para um parque, né? Atividades que não envolvam telas. No futuro, eu espero que eles virem pessoas mais conscientes, assim, consumidores mais conscientes, não se preocupem tanto em ter coisas, às vezes, para se mostrar para os outros,
mas sim que eles se preocupem mais com o tempo que eles passam com as pessoas que eles gostam.